o bolo. E com a Tati procurando o bolo dela, a gente vai começar a segunda temporada de Mesa Confluência. E esse mês a gente vai falar sobre saúde e Bíblia. Então, e aí meninas, estão saudáveis? Depende do que é saudável. Depende do ponto de vista. Sejam bem-vindas à nossa mesa. Depende do que você considera saudável, querida. Se você estiver olhando para nossa mesa aqui, né, você sabe. Tem um equilíbrio, digamos assim, né? Equilibrado. Mas, gente, é uma boa pergunta, né? E aí a gente tá com a doutora aqui, então, por favor, Thaís. Eu deixar meu pão de queijo que eu já tinha cortado. O que é saúde e, principalmente, né, como que a gente faz para equilibrar isso na prática? Certo, então vamos lá. Saúde, para falar de saúde tem que falar de definição mesmo, né, de conceito. E aí a gente vai para a OMS, né? Então saúde é um bem-estar bio, psico, sociocultural e a gente já pensa também, a gente já leva em consideração o espiritual, né? Mas isso na prática é o quê? É exatamente o que a gente vinha falando na temporada passada, que é você equilibrar os pratinhos. Então é você equilibrar a sua vida física, né, o seu corpo, o seu psicológico, o seu social, o seu cultural, o seu espiritual, né? Então, não é porque eu tomo uma medicação que eu não sou saudável, não é isso. Pelo contrário, é você tomar para controlar doenças e para que você se mantenha saudável, né? Então, quando a gente fala de saúde, não é simplesmente a ausência da doença, sim equilibrar os pratinhos que a gente tanto fala. Eu acho que é o grande desafio, né, de hoje em dia. Mas a gente tem que permanecer tentando, né? Sim. E aí, quando a gente fala de saúde, da definição, assim, do ponto de vista científico, né, e aí eu trouxe a da OMS, a gente se aproxima muito, quando a gente se aproxima muito do conceito que a Bíblia traz, né? Porque quando a gente fala que a saúde é o equilíbrio, né, o bem-estar bio, psico, sociocultural e espiritual, a gente está falando o quê? Do biológico, do psicológico, do social, e está falando também do cultural e espiritual, né? Então a gente está falando aqui corpo, mente e espírito, né? Que é como a Bíblia nos define também, né? Claro que tem algumas divergências, né? Tem gente que acredita em corpo, alma e espírito, tem gente que fala, segue uma outra linha, pensa já no corpo e espírito, mas enfim, é o que a Bíblia traz pra gente, né? Somos seres materiais e imateriais. E a sua saúde também depende disso, de como você equilibra esse pratinho. Nossa, é interessante, assim, a gente vê que hoje a ciência já consegue trazer definições muito próximas do que a Bíblia traz, né? E a gente vê o tanto que a Bíblia é atual. E, de novo, a Bíblia é sempre certa, né? A Bíblia é sempre muito contextualizada, a Bíblia sempre... É incrível pensar assim. Mas sempre foi assim? Sempre a ciência concordou com a religião? Então, não. Às vezes. Depende. Na verdade, assim, quando a gente olha para a história, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Reforma Protestante, a gente olha lá para trás e vê o quanto os mártires do Evangelho incentivavam a busca pelo estudo, pelo conhecimento, né? Eles acreditavam que uma sociedade forte, uma sociedade bem estruturada, era uma sociedade que tivesse o conhecimento, que tivesse acesso ao estudo, né? Tanto que quando a gente vê assim muitas escolas públicas, e inclusive eu estava vendo um vídeo esses dias atrás aí sobre isso, né? Que o rapaz falava sobre as escolas que foram fundadas, né, na época da Reforma Protestante e muitos reformadores incentivaram a criação ou a formação dessas escolas públicas para que a sociedade tivesse acesso ao conhecimento, né, fosse em busca de mais conhecimento. Então, a gente vê que o protestantismo, ele incentivou o acesso ao conhecimento, né?
E eles fizeram isso exatamente porque eles acreditavam que todo mundo precisava ler a Bíblia, né? Exato, esse é o ponto. A livre interpretação, né? Porque até a Reforma Protestante acabava que ficava um pouco na mão dos clérigos essa interpretação. As missas eram rezadas em latim, o acesso era muito curto. E aí Lutero, que é um grande nome, o grande nome talvez da Reforma, traduz essa Bíblia para o alemão e torna isso de fácil acesso, né? Para as pessoas conseguissem ter acesso a isso, que era muito privado, agora ele dá esse acesso às pessoas. E é interessante ver que esse acesso do conhecimento transforma a gente em pessoas melhores em todos os âmbitos, né? Inclusive espiritual. Inclusive espiritual. O tanto que o acesso ao conhecimento eleva a nossa vida e faz a gente ter perspectivas diferentes, né? Abre a nossa visão. E a gente entra mais uma vez naquilo, né, que a gente conversou na temporada passada. A gente fica segmentando muito as áreas da nossa vida. Da mesma forma que a gente falou lá atrás. A gente acha que a Thaís corpo, a Thaís alma, a Thaís espírito. A gente acha que o meu conhecimento secular, digamos assim, o meu conhecimento científico, o meu conhecimento aí que eu uso para minha profissão, ele está separado do meu conhecimento da palavra, né? Ele está separado do meu relacionamento com Deus. E não, né? Somos uma pessoa, né? Somos corpo, alma, espírito, somos dentro disso tudo tem uma mente, né? Tem uma cognição. E é com essa cognição, é com essa sua mente que você vai prestar culto. E a teologia explica um pouquinho isso, que houve um tempo que se pensou que a matéria era ruim e a parte material era ruim e a parte imaterial que era boa. Mas na verdade, Deus quer redimir o nosso corpo, alma e espírito, né? Essa remissão vem para todos os âmbitos. Então, Deus se importa também com o nosso corpo? Sim, Ele se importa. Deus se importa com a nossa alma? Sim. Ele é o mais interessado em redimir, né? Todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Tati, você está falando sobre remissão. Eu acho que é um bom tema para a gente deixar para o próximo episódio, não? Sim. Isso aí. Então, no próximo capítulo aí, a gente vem com mais desse tema para vocês. Não percam. Tchau! E aí, Tati, será que a religião, a espiritualidade... Eu tinha que falar? Sei lá, eu não sei Vou trocar meu papel, gente. Eu não sei trocar meu papel. Tati, você perdeu o bolo, agora perdeu a... Gente, ajuda essa menina aqui, produção. Mas sempre foi assim, a ciência sempre entendeu a ciência e a espiritualidade. Não, é isso mesmo, é porque é ela que vai falar agora e ela acabou de enviar um pedaço de pó. Nossa, gente.